te abençoar. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, né? Para quem está aqui na igreja, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu vou dar uma continuidade na série, mas eu quero também compartilhar muito algo que está dentro do meu coração, né? Nosso coração, ele precisa voltar a se incendiar novamente. E o tema dessa palavra é: faça por um e faça por todos. Fala comigo assim: faça por um, faça por todos. Faça o bem e não importa quem. Faça por um, faça por todos. Fala comigo assim: faça o bem, mais forte, faça o bem, não importa quem. Faça por um, faça por todos. Queridos, se tem uma coisa que nós precisamos entender, que todas as pessoas precisam da igreja. Todas as pessoas, elas têm a necessidade da igreja. A igreja é lugar de restauração, a igreja é lugar da dificuldade. Sabe por que a igreja tem tantos problemas? Porque ela é constituída por pessoas imperfeitas, como eu e você. O único lugar não tem um lugar que é perfeito. Se você conhecer um lugar perfeito, me apresenta, porque eu não conheço. Não vai ser na igreja, não vai ser na sua casa, não vai ser no seu trabalho. Não existe lugar perfeito, porque existem pessoas imperfeitas. O que nós temos que aprender é nos relacionar com as pessoas. Aprender a se relacionar com o defeito do outro. Relacionamento, ele fala o quê? Você aceitar o defeito do outro. Assim você consegue conviver bem. Se você tem dificuldade de aceitar o defeito do outro, você não consegue se relacionar, porque aquela pessoa é dotada de defeitos, de dificuldades. E o nosso grande problema é que quando nós estamos na igreja, nós chegamos à igreja, nós queremos encontrar uma igreja perfeita. Só que tem dia que o seu irmão pode estar bem, tem dia que não. Tem dia que ele pode não estar tão legal. Mas como que você trata toda essa situação? Vocês já viram eu quero ler um capítulo com você em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Deus colocou em mim e você o ambiente da ressurreição, porque a igreja é a vida. Fala comigo assim: glória a Deus. Dentro de mim, declara bem forte, dentro de mim existe um ambiente da ressurreição. Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus lhe contou uma outra parábola dizendo: só um minutinho. Jesus lhe contou uma outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiu-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiramos? Olha que parábola interessante. Jesus estava falando sobre uma situação de uma semente, de um campo onde eles começaram a semear. E olha para você ver que você pode observar, ele plantou o trigo, mas o inimigo foi lá e semeou o joio. E se você for observar, o joio e o trigo, eles começam a crescer juntos. Você não consegue de início detectar que naquele plantio existia o joio. Você não consegue detectar.
quem mexe com plantação, se você for estudar, não dá para detectar. E o tempo vai revelando o coração do trigo e o joio. Você pode observar que no crescimento, o joio, ele fica inclinado para cima. Já o trigo, ele abaixa. E isso começa a ser igual na igreja. Na igreja não tem como nós sabermos quem é joio e quem é trigo. Porque nós todos chegamos na igreja detonados. É raro uma pessoa que chega aqui e vem com a vida top dos top. Mas a maioria das pessoas que chegam com o coração ferido, chegam com o coração deformado. E com o tempo a gente vai trabalhando. No tempo, no discipulado, nas células, nos ensinamentos, vai forjando o coração daquela pessoa. E só o tempo nós vamos conseguir determinar quem é joio e quem é o trigo. Geralmente o joio na igreja é aquela pessoa que não permite ser trabalhada. Geralmente o joio na igreja é aquela pessoa que cria os seus próprios ideais e quer viver debaixo dele. Não aceitam as verdades de Deus. Geralmente o joio, ele tem sua opinião própria das coisas, da situação. Só que no reino de Deus, não é as nossas verdades que valem, são as verdades de Deus sobre a nossa vida. Pessoas existem porque elas começam a olhar para a falha do outro. Ela não consegue olhar para Deus. Ela não consegue olhar aquilo que Deus é ou aquilo que Deus representa. Ela começa a olhar o que o outro faz. Ela olha a dificuldade da liderança. É isso que faz muitas pessoas desistirem. Sabe por que o joio, ele não firma? Porque ele não está firmado. Ele não está plantado, enraizado. E aí o que acontece? Qualquer situação é motivo de ser aquele tumulto. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que o joio fica de pé? Porque ele só vai conseguir inclinar diante da situação. O trigo já se prostra diante de Deus. Ele vem para o altar e entende que o altar é o lugar da força, que o altar é o lugar que ele recebe, que o altar é o lugar que Deus vai transformar a vida dele. Ele começa a colocar no altar e ele entende que ele não tem que olhar as dificuldades, ele tem que olhar para Deus que o salvou. A pessoa do lado assim, você precisa olhar para Deus que te salvou. Quantos vão olhar para Deus a partir de hoje? Aplauda o Senhor bem forte. Dê glória a Deus. Quando você vai colocar o paralelo, você não consegue identificar qual que é o joio e qual é o trigo. Todo mundo chega na igreja como joio. Todo mundo. É eu, é você. Mas o tempo vai forjando o nosso coração. O tempo, as coisas vão se alinhando. E aí minha pergunta para você é: hoje você é o trigo ou você é o joio? Você é a pessoa que enxerga acima da linha ou abaixo da linha? O tempo determina o coração dos valentes. O tempo determina aquele que está firmado ou aquele que está fora. Por isso que não é de um dia para o outro, não, eu estou firme com Deus. Não é de um dia para o outro, você não, eu estou firmado em Deus. É igual o cristão quando é provado, que é formado o coração dele. É no momento da prova que mostra de quem você depende, para onde você corre e quem vai pelejar por você. Porque quando você está no momento da pressão, Paulo fala o quê? Que a pressão, ela vai forjando o nosso coração. E aí no momento da dificuldade, o que a gente faz? Começa a fugir. Começa a espirrar, né? Fala que espirra. Porque no momento difícil, em vez de você estar mais conectado em Deus, nós queremos enxergar como que nós podemos solucionar. Deixa eu falar uma coisa para você. O altar e o céu têm a resposta que a sua vida precisa. Você não precisa ficar procurando aquilo que Deus já preparou para você. Na igreja existem muitos joios, muitas pessoas que criticam a igreja, que falam da igreja. E o que você tem alimentado o seu coração? Porque assim, gente, é muito fácil alguém sempre questionar ou criticar uma liderança.
Principalmente quando o discípulo ele é corrigido. Quando o discípulo ele é corrigido, a primeira coisa é ele falar mal do líder. O líder é ruim, o líder ele só fica puxando o saco do outro, o líder é isso ou o líder é aquilo. Mas por que você foi corrigido? Por que a situação chegou ao ponto que chegou? A igreja é o lugar da correção, a igreja é o lugar do ensinamento, a igreja é o lugar da instrução, a igreja é o lugar da direção. Não adianta nós chegarmos na igreja e queremos viver da maneira errada. Porque Deus, quando te coloca no propósito, Ele endireita os seus caminhos, Ele endireita as suas veredas, Ele dá sentido para você. Porque quando nós chegamos como joio, nós não éramos nada. Nós não tínhamos sonho, nós não tínhamos projeto nenhum. Nós não imaginaríamos estar onde estamos. Hoje, conversando com alguns discípulos meus, né? Eles falaram comigo assim: nossa, quando eu era pequeno eu sonhava comendo McDonald's, né? Sonhava. Tem pessoas que de pequeno ficou adulto e ainda sonha, nunca teve a oportunidade de ir no McDonald's. Mas quando você enxerga no propósito, quando você chega para Deus, quando você vai por cima da vontade de Deus, Deus ele começa a trabalhar em você. Ele coloca sentido, direção e mostra para você aonde você pode chegar. Só que quando você se torna joio, você começa a ser contaminado com as críticas, com as picuinhas e com a situação que vai te afastando cada vez mais de Deus. Guarda uma coisa no seu coração: a igreja nunca será perfeita o suficiente para poder firmar você. O que vai firmar você é a aliança que você tem com Deus. O que vai fazer você permanecer, perseverar e ir até o final é o quanto de aliança que você tem com Deus. É o quanto de compromisso que você tem com o altar. É o quanto de compromisso que você tem com Deus. Até a santidade. A santidade, ela não se mede o quanto você conhece, mas o tanto de aliança que você tem com Deus. E aí, o que vai formar você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, para viver os sonhos e os projetos que Deus tem, é a posição e a postura que você tem diante de Deus. É muito fácil olhar para o lado de fora e criticar. Mas aquilo que falta na igreja está em você para mudar. Aquilo que falta na igreja está em você para que a coisa seja transformada. A crítica que está no seu coração tem que transformar numa paixão de fazer parte daquele exército que vai mudar toda essa realidade. Não adianta nós ficarmos assim: não, mas é isso, a igreja precisa disso, a igreja precisa disso outro. Sabe de uma coisa? Quando Deus coloca uma crítica no seu coração, é porque você tem a ferramenta para mudar aquela realidade. Você é a ferramenta de Deus para isso. Porque o que compõe a igreja não é o pastor, não são o corpo de diácono, não é os missionários, não é só nós. O que compõe o exército da igreja somos todos nós. Ou seja, todos nós somos a noiva de Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Vai dar uma salva de palmas bem forte para Deus. Assim, glória a Deus. Todo mundo procura uma igreja perfeita. Mas será que você tem buscado ser perfeito diante de Deus? Ou você quer uma igreja de anjos? Você quer compor uma igreja de anjos, onde só existe ele santo, santo, santo? Não! E quando nós estivermos na terra, o nosso trabalho é extremamente importante. E as pessoas, quando são corrigidas, ela é muito fácil falar mal. Quando você olha para um joio, enxerga quais frutos o joio tem. Eu sempre falo uma coisa e é verdade: quem é ferido sempre anda com ferido. Nunca senta para conversar com o seu líder. Eu lembro muito disso, quando meus discípulos estavam feridos, eles juntavam para falar mal de mim. Juntavam, e era verdade, juntavam. Mas ninguém nunca perguntou assim: por que você fez aquilo com fulano de tal? Por que isso aconteceu com fulano de tal? Antes de você criticar, procura o que aconteceu para que aquilo pudesse acontecer. Ou melhor, cuide daquilo que é importante para você. Primeiro, a sua salvação. Os problemas da igreja tem quem cuide, irmãos. Tem os líderes, tem o pastor que cuida. Nós temos que colocar no nosso lugar como parte dessa igreja, para que a coisa possa fluir, para que a coisa possa crescer. Nós não colocamos o nosso lugar e aí nós acabamos perdendo aquilo que Deus tem para nós.
para que a gente possa ser uma igreja que cresça, uma igreja que avança, uma igreja que vai além. Nós precisamos de ter trigos firmados, pessoas enraizadas, líderes apaixonados, discípulos comprometidos, uma igreja que determina o crescimento. Fala comigo assim: eu sou parte dessa igreja e não é perfeita, não é e não vai ser. Os líderes vão errar, todas as pessoas vão errar, mas que o erro deles possa todos os dias ensinar você a ser uma pessoa melhor. Sabe qual que é o segredo das pessoas que crescem? Elas aproveitam do erro dos outros. Aproveitam no sentido assim, elas aprendem com o erro do outro, para que aquilo não aconteça com elas mesmas. E quando você aprende, você não vai cometer o mesmo. Fala comigo esse erro. Eu não vou cometer o mesmo erro. Quem vive debaixo da verdade não desiste, não para e não desanima. Quem é firmado na verdade, na palavra, quem é enraizado em Deus, não para, não desista e não desanima. Mas pode ter os momentos difíceis. Tem os momentos difíceis. Sempre que existir um momento difícil, Deus tem uma palavra de ânimo para mudar aquela realidade. Elias estava desanimado. Logo veio Deus com uma palavra de ânimo que mudou o coração de Elias. O coração dele está querendo parar de bater. Elias, quem é você? Elias, para onde que você tem olhado, Elias? Para a circunstância, para a dificuldade? Não, Elias, comece a olhar para mim. Eu sou perfeito e eu te enviou para colocar os profetas de Baal no chão. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está te levantando para destruir os profetas de Baal dessa geração. Fala comigo assim: eu sou o Elias dessa geração e eu vou derrubar os profetas de Baal. Quando for derrubar os profetas de Baal, você vai aplaudir a Deus bem forte. Fala comigo assim: é comigo mesmo. Glória a Deus. Uma coisa que você tem que entender, que nós sempre temos que estar a serviço de Deus. Deus colocou em nós um banquete, e esse banquete é a palavra dele. Quando nós compartilhamos aquilo que é verdade em nós, nós conseguimos transformar a vida das pessoas. As pessoas, elas conseguem enxergar o nosso testemunho, aquilo que vivemos e a palavra que nós declaramos. Eu tenho falado muito que as pessoas, elas declaram muito, mas elas não vivem nada. O que vai fazer a diferença na vida das pessoas é o que ela vive e é o que ela fala. Por isso que Jesus falou assim: Lázaro, vem para fora. Jesus, ele servia o povo com a verdade. Por isso nós fazemos live, nós estamos servindo as pessoas com a palavra de Deus. Deus chamou você para servir o seu povo. Deus chamou você para dar o banquete, que é a palavra de vida eterna, para as pessoas que têm necessidade. A palavra de Deus é o melhor alimento que uma alma pode ter. Quantas pessoas que você tem alimentado? O trigo, ele alimenta com a palavra. O joio, ele mata com as críticas. O trigo, ele alimenta com a palavra. O joio, ele mata com as críticas. Falando mal. Só que Deus te chamou para ser parte da igreja. Fala comigo assim: Deus me chamou para ser parte da igreja. Fala comigo assim: o que falta na igreja está em mim. Qual que é a igreja que você sonha em estar? E por que você não está nela? Quem gosta de ver aquele Arena da Ceilândia, né? Ceilândia, Ceilândia. Todo mundo, né? Todo mundo queria dizer: nossa, eu quero ser discípulo do Bispo Lucas. Todo mundo quer estar na Ceilândia. Por que esse lugar não pode ser o espelho da Ceilândia? Para a gente construir uma Ceilândia, nós precisamos de líderes apaixonados, discípulos comprometidos e de corações incendiados.
outros. Querer o que os outros têm é muito fácil. Pagar o preço para estar lá, que está a questão. Pague o preço para ter a igreja que você sempre sonhou. Por que você não tem os melhores discípulos? Eu quero ter discípulos, eu quero construir algo grande, eu quero... Pague o preço para você ter bons discípulos. Você só replica aquilo que você é. Não adianta a gente querer olhar para o outro e falar assim, nossa, a equipe dele é grande. Paga o preço. Paga o preço. Pague o preço. O trigo, paga preço. O joio só fica observando para ver onde que vai ter a falha do trigo. Para depois sair o quê? Falando, eu falei, ó. Falar não muda, mas servir transforma. Falar, criticar não muda, mas servir com a palavra de Deus transforma uma vida. E Deus chamou você para ser o banquete dessa geração. Fala comigo assim, eu vou servir em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele não desiste das pessoas. Nós não podemos desistir. Deus, Ele não desiste das pessoas. Nós não podemos desistir. Se tem um lugar que ama pessoas, que dedique pessoas, que luta por pessoas, é a igreja. Eu fico aqui, às vezes sábado à noite, os horários, eu fico aqui brigando com os discípulos, porque a igreja acredita nas pessoas. Nós acreditamos em pessoas serem melhores. Nós acreditamos que pessoas vão casar, constituir famílias. Nós acreditamos que na igreja as pessoas vão ser empresárias. Nós acreditamos que alguém entra aqui destruído, mas vai sair daqui restaurado. Se tem um lugar que acredita nas pessoas, é a igreja. Desde que você não olha as dificuldades que a igreja tem. Glória a Deus, fala comigo assim, glória a Deus. Servir é entregar algo com amor, na palavra de Deus. Sem garçom, você, quem servirá? Sem a comida, a palavra, como será? Se não tem você para ministrar, se você não tem para falar, quem vai falar? Aí você pode falar assim, mas nós estamos numa pré-pandemia, gente, você pode fazer os cultos online, você pode fazer célula online, você pode ter devocional. Nós estamos transformando a vida das pessoas no online. As lives 22 e 16, 21 e 16 têm alcançado as pessoas no online. Nós não vamos parar, não é motivo. Quem é apaixonado se reinventa, dá um jeito, mas nós não podemos parar, porque o que as pessoas necessitam, nós temos para dar. O que nós temos que entender que só para quem quer parar. Só desiste quem olha para trás. Porque aquele que quer vencer, ele sabe o que quer, ele olha para frente, ele se reinventa, ele muda a mente. Não adianta a gente querer viver a mesma coisa. Não vamos viver. Se o nosso coração tem que voltar a arder, eu tenho que me consagrar mais, eu tenho que me comprometer mais, eu tenho que estar mais ligado, porque eu quero viver aquilo que ninguém viveu. Isso em tudo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa profissão. Isso no relacionamento. Se o relacionamento tá frio, não, eu vou desistir, vou largar meu casamento, não dá mais. Não, eu tenho que me reinventar, eu tenho que mudar a realidade, eu tenho que buscar querer dar certo. Igual eu fui aconselhar um relacionamento, ele falou assim, tá frio, eu quero desistir. Eu falei, desistir é meio difícil, né, irmão? Eu falei, mas desistir é para quem realmente não quer. Mas se você quer, você se reinventa, você se torna uma pessoa melhor. Se você quer, você pode transformar o reino de Deus o melhor lugar para qualquer pessoa estar. Fala comigo assim, eu sou o banquete. Aleluia. Para a gente fechar, não importa como os fazemos, mas faça. Não importa como você faça, faça. Não importa da maneira que você prega, pregue. Não importa da maneira que você compartilhe, compartilhe. Não deixa de fazer. Não deixa de fazer.
Para a gente fechar, nós não temos o direito de desistir das pessoas. É muito fácil. Não, vou desistir, aquela pessoa não tem jeito. Quem somos nós para determinar se tem jeito ou não? Quem era você antes da igreja? Eu tenho certeza que alguém acreditou em você, alguém investiu em você, alguém chamou você, alguém acreditou em você. O que nós temos que fazer hoje é amar as pessoas e nos dedicar a elas. É dar o carinho, o amor que ela precisa. É dar a atenção que ela precisa. Só que amar, irmãos, tem correção. Amar tem a firmeza da coisa. Amar não é somente assim, eu te amo. Não é assim. Tem a correção, tem a direção, tem a instrução. Por isso que a Bíblia fala o quê? Deus ama, mas Deus também corrige. A correção, ela transforma o coração. A passada de mão mata qualquer um. O trigo só gosta da passada de mão. Porque a passada de mão só fortalece o orgulho. Agora a correção, ela confronta o caráter. É aí que começa a transformação na nossa vida. Nós queremos esconder as nossas feridas e não permitir que Deus trabalhe nelas. Se tem uma coisa que vai fazer a diferença na sua vida, é você permitir que a palavra de Deus cure o seu coração e você se colocar a serviço de Deus. Eu quero finalizar dizendo: você é muito útil, você é muito importante para o reino de Deus. Se cada um de nós fizermos um pouco, nós vamos deixar Deus transformar a nossa vida, trabalhar no nosso coração, e nós vamos ficar do lado de pessoas que querem ir para o céu. Quem quer ir para o céu anda com pessoas que falam a mesma linguagem do céu. Quem quer ir para o céu fala do céu. Quem quer ir para o céu deseja o céu. Quem quer ir para o céu, ele dedica a vida pelo céu. Quem quer ir para o céu tem um motivo para viver. Deixa eu finalizar dizendo para você: quem não tem um motivo para viver, nunca terá um motivo para morrer. Se você não tem um motivo para viver, você não terá um motivo para morrer. E aí eu quero perguntar para você: qual é o motivo da sua existência? Qual é o motivo que você está aqui? Hoje nosso coração quer que volte a bater pela sua fé, pelo seu amor com Deus, pela sua paixão, pela sua célula. Hoje temos o Instagram, que podemos fazer célula online, colocar aqui tanto de gente. Hoje nós temos o Zoom, que você pode compartilhar, mas nós não podemos parar. E quando nós paramos, o mundo está anunciando morte, mas nós temos que anunciar a vida, porque estamos de pé. Se você recebe essa palavra, você vai colocar de pé em nome de Jesus. Você é o joio ou você é o trigo? Você é aquele que vai servir o banquete ou aquele que vai ficar só observando tudo? A igreja, ela conta com você. Feche os olhos em nome de Jesus. Repita uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Eu te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Continue com os olhos fechados.